É isso aí, galera. No vídeo de hoje a gente vai comparar dois gigantes do segmento de galpão logístico, XPLG e BTLG, fundo da XP Asset, fundo do BTG Pactual, que fique claro, não se trata de recomendação de compra ou venda de algum desses fundos, beleza? Mas antes da gente entrar aqui no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força marota pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nada do que eu lançar, clica aí no sininho e se você tiver interesse na minha assessoria de investimentos aqui pela XP, me manda uma mensagem aqui no Instagram, a gente marca uma reunião, te apresenta o modelo, se fizer sentido, a gente avança para a assessoria. Beleza? Galera, vamos lá. XPLG e BTLG. Eu fiz um vídeo idêntico a esse aqui, comparando o XPML e VISC11. Agora a gente vai comparar dois gigantes do segmento de galpão logístico. Vamos lá, PVP. Quando a gente olha o PVP do XPLG11, a gente vê aqui um PVP de 0,98. Lembrando, PVP não é a melhor métrica para avaliar se um fundo de tijolo está barato ou caro. Quando a gente olha para o PVP do BTLG, a gente vê aqui um PVP de 1,07, beleza? Então, de fato, a gente tem aqui um PVP mais esticado. Lembrando que PVP não é a melhor métrica para avaliar se um fundo de tijolo está barato ou caro. Em termos de liquidez diária, então, olhando aqui para o BTLG, a gente tem um fundo com uma excelente liquidez, cerca ali de 20 milhões, então 20, vamos lá, né? 20 milhões 228 mil, beleza? Quase 20 milhões 230. Quando a gente olha para o XPLG, a gente tem aqui uma liquidez de 5,5 milhões. Beleza, então a gente tem uma liquidez aqui da ordem de 5 milhões e meio. Percentual do IFIX, XPLG responde aí por 2,46% do IFIX, ao passo que o BTLG tem um pouquinho mais de participação, 3,24%. Então a gente já observa aqui que são fundos com boa participação no IFIX, então a gente acaba tendo ali fundos com boa relevância no mercado, são dois gigantes do segmento de galpão logístico e dois fundos com altíssimo volume de negociação. BTLG na casa aqui de 20 milhões, XPLG um pouquinho menos ali na casa de 5,5, mas ainda assim são bons volumes de negociação, risco de liquidez aqui bem baixo. Patrimônio líquido, vamos lá. No BTLG a gente está falando aqui de 4,3 vezes 10 a 9, deixa eu colocar um igual aqui, está falando de 4,3 bilhões de reais de patrimônio. Realmente um fundo muito robusto. O XPLG, desculpa, a gente tem aqui 1 bilhão a menos. Só 1 bilhão a menos. A gente tem aqui um fundo com 3,3 bi de patrimônio. Beleza? Então, 3,3 bi de patrimônio. Beleza? Então, total de imóveis. E aí a gente já vai olhar o relatório gerencial dos fundos. Beleza? Então, vamos lá. Boa, maravilha. Então, XPLG é um fundo que tem uma carteira bem diversificada de imóveis, tá? A gente tem aqui 17 imóveis, 46 locatários, fundo rodando na sua menor vacância dos últimos 4 anos. Então, o fundo conta aqui com uma carteira de 17 imóveis, enquanto que o BTLG, que inclusive fez emissão de novas cotas recentemente, tá? A gente conta aqui com uma carteira de 23 imóveis, tá? Então a gente tem a fotinha de cada um aqui. A gente tem 8 nessa página, 8 nessa página e mais 5 aqui nessa página. Então a gente tem um fundo com 23 imóveis ao todo, tá? Em termos de vacância, XPLG 2,3% de vacância, o menor patamar de vacância dos últimos 4 anos no fundo. Quando a gente olha para o BTLG, vamos dar uma olhadinha aqui, ele pega ocupação financeira, tá? Então ele está pegando ocupação financeira. Ele está colocando aqui uma vacância da ordem de 2%. Então vamos considerar aqui
2%. Então a gente vê que os dois estão bem próximos ali em termos de imóveis, tem uma boa diversificação de imóveis, vacância bem tranquila, vacância bem baixa, que é bem saudável ali para o fundo. Em termos de alavancagem, tá? A gente tem aqui uma alavancagem no BTLG da ordem de 5,3%, tá? O que é muito tranquilo. Deixa eu mexer aqui no percentual. Pronto. 5,3%. Quando a gente olha para o XPLG, vamos ver se a gente encontra essa informação aqui, tá? Vamos dar uma olhada mais à frente. Perfeito. Então, o quanto o fundo tem aqui de alavancagem? Então, o fundo tem um saldo devedor aqui de 246 milhões, tá? Quando a gente faz aqui uma comparação, vamos fazer uma comparação com o patrimônio líquido do fundo. Então, vamos pegar aqui, a gente tem uma alavancagem, vamos lá, a gente tem aqui 246 milhões dividido por 3.300. Boa. Então aqui a gente tem uma alavancagem da ordem de 7%, que é uma alavancagem bastante tranquila, 7,5%. Tá? Uma alavancagem bastante tranquila aqui, considerando o patamar de geração de caixa do fundo. Tá? Média de dividendos aqui, a média dos últimos 6 dividendos. Então, quando a gente olha para o XPLG, o fundo tem pago ali na casa de 78 centavos por cota, tá? Então, o fundo vem mantendo ali o patamar de 78 centavos por cota. Quando a gente olha para o BTLG, vamos dar uma olhadinha aqui no patamar de distribuição, a gente tem uma distribuição aqui na casa de 76%. Em janeiro, a gente teve um pagamento um pouquinho mais alto, fevereiro um pagamento um pouquinho mais alto, mas a gente tem ali na média um pagamento de 76 centavos. Então tá aqui. A gente pegou os principais parâmetros aqui de análise e fez uma comparação. Que fique claro, tá? Não se trata de recomendação de compra ou venda de um em relação ao outro. A ideia aqui é simplesmente comparar esses dois fundos. Então a gente vê que os dois aqui somados contam com um patrimônio de quase 8 bilhões sob custódia, 40 ativos, vacância em patamares bem tranquilos, fundos que têm bastante relevância no IFIX, fundos que possuem um bom volume de negociação, estão pagando uma média de dividendos ali na casa de 76, 78 centavos, tá? Fundos que estão com uma alavancagem muito controlada frente ao que geram de caixa e uma vacância bem baixa também. Então, são dois gigantes ali do segmento de galpão logístico. Bom, então a ideia do vídeo aqui era fazer essa comparação desses dois fundos, mostrar aqui os principais indicadores e fazer uma comparação desses dois gigantes. Então a gente vê que eles estão rodando ali em patamares bem próximos. Beleza? Então era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, que tenha ficado tudo claro. Reforça aqui os pedidos que eu fiz no início do vídeo. Deixa aí o seu like, se inscreve, clica no sininho, ativa as notificações, tá? Se você tiver interesse na minha assessoria, me manda uma mensagem que a gente conversa. Combinado? Nos vemos então num próximo vídeo. Até um próximo conteúdo.